Oi pessoal, sexta-feira, 21 horas, nossa live, né? Tradicional live já de sexta-feira, já tem se tornado padrão, né? Estamos aí, final do mês de maio, e para complementar, estamos chegando ao nosso 20º encontro, 20ª live. E diante dessa ótica, sendo a 20ª em final de mês, hoje começamos aí um piloto, uma nova proposta que, se vocês gostarem, for de interesse de vocês, podemos incluir aí em uma sexta-feira por mês ou em outra oportunidade. O fato é que, como a gente veiculou aqui no grupo, hoje a finalidade era que vocês sejam o protagonista desse momento, né? É responder as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. Então, diante disso, tivemos 3 postagens aí durante a semana para que vocês deixassem as suas dúvidas, as suas perguntas, para que a gente pudesse responder hoje, né? Aquilo que eu refiro sempre, é sempre importante te perguntar. Como eu falei no primeiro vídeo relacionado à reforma íntima, a pergunta é algo fundamental. O questionamento é primordial para quem está em busca do autoconhecimento e da melhora. E acima de tudo, perguntar não é ofensa, perguntar não é demonstração de inferioridade. Não sabemos tudo e nem saberemos a totalidade. Sempre vamos precisar de conhecimento. E a tua pergunta é a minha dúvida e a dúvida de vários. Então, nunca se negue ou deixe de fazer perguntas. Aqui é o lugar para isso. Estou aqui disposto a isso. Bom, trabalhando diante de uma ótica do que a gente vai trabalhar hoje, vou responder as perguntas que nós tivemos aí durante a semana, diante daquela ordem básica. O primeiro que perguntou vai ser o primeiro a ser respondido, e a gente vai seguindo aí, tentando fazer que esse vídeo não supra mais, não ultrapasse mais do que 1 hora, no máximo 1 hora e 15. Mas não se preocupem, aquelas perguntas que hoje eu não responder, eu vou guardar e vamos tratar delas no momento propício. Perfeito? Então, levando em consideração isso, né, levando a ordem que eu referi, vamos à primeira pergunta da nossa noite que veio. E a primeira pergunta veio da Simone. E ela pergunta, faz a seguinte indagação: extraterrestres, como se encaixam na nova transição? Bom, a pergunta é curta, mas ela é complexa, né? Aqui ela refere sobre extraterrestres e transição planetária e influência desses seres nessa ordem. Bom, vou trabalhar aqui, tentar discorrer aqui de 2 formas. Primeiro, a concepção clássica de extraterrestre daquilo materialista, né? Ou seja, aquilo da ciência, da ufologia, ou até mesmo da ficção científica. Bom, extraterrestres são coisas que existem, né? É muita petulância do ser humano se achar o único ser no universo. Então esses seres estão aí, né? Se ainda tivermos a capacidade de não ter um contato direto, aí há vários motivos que eu não vou entrar aqui para não me alongar. O fato que esses seres existem, a literatura espírita refere sobre esses seres, muitos livros desses referem que esses seres muitas vezes já fizeram algum tipo de contato com algumas culturas e alguns países específicos com a finalidade de dirimir algum tipo de guerra ou algum tipo de crise mundial, né? E Chico tanto referiu que eles existem, e no livro 2019 ele menciona que de 2019 para frente essa comunicação seria mais eficiente até que chegasse a um ponto na qual seria algo comum para nós, né? Que todos nós saberíamos da existência e da visualização deles. Mas por que isso não ocorreu ainda? Por que ainda não tivemos a certeza disso? Isso tem toda uma relatividade em cima, que não é o propósito aqui, né? Outro ponto que eu gosto de referir, que eu entendo mais importante dessa questão,
é que, se formos considerar extraterrestre, é todo aquele que não é da Terra. E isso é fato. O que mais existem são seres de várias esferas diferenciadas. Como dizia Cristo, a casa do meu pai tem muitas moradas. E essas moradas realmente existem. Existem aqui na Terra, diante de vários níveis energéticos, como existe isso na nossa galáxia, nos planetas ao nosso redor e nas outras galáxias. Eles existem em vários níveis, no mesmo nível de padrão energético nosso, de densidade, outros mais sutis, outros mais pesados, o fato que existem. Isso é notório e indiscutível, ok? E transição planetária, para fazer o link da pergunta. A transição planetária, para nós que somos da doutrina espírita, é aquele momento na qual a Terra e os planetas mudam seu ciclo energético, que eles transitam para outras faixas vibratórias. E a Terra está passando pela sua faixa vibratória de modificação. Mais ou menos ali desde a década de 50, ela vem gradativamente mudando a sua sintonia para sair de uma esfera de purgação ou de expiação, provas e expiações, para regeneração. Ou seja, vamos sair de um sistema planetário energético a qual precisamos provar e expiar para apenas regenerar, para um mundo cíclico mais harmônico e amoroso. Ok? Isso é a transição planetária. Isso ocorre em todos os universos, em todos os planos que existem. Livros referem que a Terra é um planeta de 8ª grandeza em nível energético. Então, assim, existem planetas muito mais evoluídos energeticamente, espiritualmente falando, e seus seres, e existem também planetas menos evoluídos que nós. E nós vamos ascender. E nessa ascendência, aqueles que não estão aptos a poder vibrar dessa forma são transmigrados. É o que vem ocorrendo. Você hoje está aqui num padrão vibratório. Se você não mudar seu fator vibratório e a Terra mudar, você não tem condições e vai para outro planeta. Como a nossa história, a Terra se originou assim. A Terra se originou de muitos seres que vieram de outros planetas, basicamente que mudaram a sua faixa, aqueles seres não se adaptaram e vieram para cá trazer a sua inteligência para que aqui se tornasse habitável. Claro, existem os nativos daqui, mas isso é uma mistura e é o que ocorre. Então, diante da pergunta dela, se os extraterrestres como se encaixam na transição planetária, bom, a gente tem que entender que a gente vive num contexto global. É como a gente entender que às vezes ocorre no nosso sistema natural da Terra. Aqui existe um sistema intercalado da nossa galáxia. E o que ocorre na Terra, sem sombra de dúvidas, influencia diretamente na harmonia da galáxia, dos planetas mais próximos. Porque tudo funciona numa engrenagem. E aquela engrenagem que começa a dar problema, ela tem que ter uma devida atenção. E obviamente, esses seres que vêm de outros planetas, principalmente os mais evoluídos, se preocupam com o estado da Terra para que ela não crie uma situação de desarmonia para esse sistema, para a nossa galáxia. E sem sombra de dúvidas, eles influenciam direta e indiretamente nesses processos de mudança, né? Como dizem, já várias obras que trabalham, que existem os seres crísticos, né? Que Jesus seria um deles e existiriam muitos outros mais na nossa galáxia e nas outras galáxias, e cada um administraria o seu contexto de planetas ou galáxias, e eles se reúnem diante do estudo para a evolução do universo. E isso ocorre. Então, sem sombra de dúvidas, esse processo de ascensão da Terra, de mudança, é trabalhado por vários seres. E outros seres de outro quilate, de outro nível evolutivo.
ok? Então, sem sombra de dúvida, sempre há seres não materializados, mas na grande maioria na forma mais sutil, interferindo no nosso sistema, no nosso dia a dia, que não são naturais da nossa genética momentânea e espiritual. Porque nós temos que entender que nós somos do universo. Hoje estamos aqui, mas pode ser que em outra existência possamos estar em outra galáxia, em outro planeta, em outro habitat. Como, sem sombra de dúvidas, se a gente não fizer a nossa renovação, nossa reforma íntima aqui, nós seremos degregados. Nós não teremos padrão vibratório para aqui continuar e iremos para outro planeta. Um planeta condizente com a nossa negatividade, com a nossa energia. E lá nós habitaremos aquele local, seremos extraterrestres, se vocês assim quiserem denominar, e lá estaremos, purgando por não ter aproveitado a oportunidade daqui, mas ao mesmo tempo sendo útil para a evolução daquela nova morada. Então, é tudo um ciclo, é tudo uma mistura e tudo é uno. Não existe uma separação, tudo sempre está sendo discutido. E sem sombra de dúvidas, existem seres ditos extraterrestres influindo diretamente. Claro, não daquela forma dos filmes, né? Tão diretamente, daqueles seres extraterrestres mais palpáveis, daqueles que são vistos pelos nossos olhos carnais. Mas sem sombra de dúvidas, quem está movimentando e movimenta sempre são seres mais sutis, de uma hierarquia superior, que estão aí diariamente trabalhando para que a Terra possa encontrar seu caminho, que ela não se perca e que não perturbe a harmonia da galáxia do sistema. Ok? Há literaturas que referem que muitos centros espíritas e muitos locais que trabalham com espiritualidade já há intercâmbio desses seres. Tem médiuns videntes que mencionam que já vem esse tipo de seres transitando nesse meio e trazendo informações e trocando experiências. Mas eles vêm com essa conotação, como sempre vieram. É como vários gestores trabalhando diante da harmonia da galáxia, do mundo, do universo, e diante dos interesses coletivos, eles interferem para o crescimento e, além disso, designam aquelas suas equipes para que elas possam atuar especificamente naquela morada específica, naquele planeta específico. Ok? Espero que eu possa ter trazido um pouco. Se ficar dúvidas, me questiona. Se tiver mais curiosidade com isso, comentem. Tá? Aqui o meu objetivo é fazer uma abordagem para que a gente possa responder o maior número de perguntas nessa noite. Perfeito? Mas é fato. Esses espíritos extraterrestres, de forma sutil, sempre estiveram atuando de alguma forma no nosso planeta, continuam influenciando e tiveram uma presença maior desde o processo reencarnatório, não reencarnatório, de Cristo aqui, e agora cada vez mais acentuado nesse processo de transição. Eles influem, estão influindo, mas não naquele fator que a gente esperava, diante do fator de vamos ver naves, vamos ver elementos e vamos ter comunicação. Isso vai ocorrer em algum momento, mas isso vem mais com a atuada de que a gente precisa ter a certeza que não somos únicos e não somos seres supremos. Mas, garanto, o principal está sendo feito por seres sutis que não precisam ser vistos. Porque a essência está naquilo que os olhos não veem. Ok? Segunda pergunta também é da dona Simone, né? E a pergunta 2 dela é meio para me comprometer na vida, mas vamos lá. Ela questiona: na Bíblia, quando é citado em céu e inferno, existe um diabo, rei do inferno? Gostaria de uma visão espírita sobre isso. Bom, vamos lá. Bíblia. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre Bíblia é que sempre que a gente vai analisar ela e ler ela, a gente tem que analisar não literalmente, ou seja, não o que está escrito lá, mas de uma forma bem mais ampliada. Primeiro, por quê? Porque isso foi escrito há muito tempo. E num tempo no qual a linguagem era diferente de hoje. A interpretação das palavras eram diferentes. Naquela época,
o vocabulário era bem menos rico como hoje. Então, às vezes, tu trabalhava numa palavra de uma forma geral. Uma palavra, às vezes, englobava muitas coisas. Como muitas vezes é a língua inglesa. Quem tem conhecimento da língua inglesa sabe que muitas vezes uma palavra só representa várias coisas. Então, era mais ou menos naquela época. Às vezes, uma palavra tinha um significado muito ampliado. Então, sempre que a gente fala de Bíblia, a gente tem que ter esse cuidado. E o primeiro cuidado é, nunca leia ela de forma literária. Sempre pegue o contexto do que ela diz e tenta ampliar e ver, na verdade, mais a mensagem do que aquilo quer dizer do que o conceito em si. Porque, primeiro, o conceito daquele momento vai ser difícil de ser trazido para hoje. Porque estamos numa cultura diferente, com uma linguagem diferente. E ainda tem outro ponto. É fato, é realidade, há estudos. A Bíblia por si só foi alterada por muitas vezes. Seja por interesse pessoal, seja por interesse político ou religioso. Então, às vezes, alguns contextos que lá existem foram alterados e não condizem com a realidade. Ok? Bom, feita essa introdução, e trabalhando diante dos pontos da questão, da dúvida, primeira coisa que a gente tem que trabalhar antes do cerne da pergunta. Céu e inferno. Né? Céu e inferno é algo que não existe. Tá? O que existem é, como eu sempre falo, existem padrões vibratórios. E aqueles padrões vibratórios se diferenciam. Do mais denso, que é aquele mais negativo, no qual é mais material, mais sofrido, mais doloroso, até o mais sutil, que é leve, de harmonia e amor. E aí se fez essa diferença diante da falta de cultura para entender esses meios termos. E aí se entendeu que o mais denso, o mais sofrido é o inferno e o mais puro seria o céu. E aí só se fez essa divisão. E aí se criou toda uma fábula, toda uma questão em cima disso. O fato é, não existe fé, não existe nenhum nem outro. O que existe são esferas vibratórias nas quais, diante da tua sintonia, tu vai parar. Né? Mais denso, tu vai para o inferno, o famoso umbral dos espíritas, que eram zonas no submundo, ou seja, dentro da Terra, em zonas profundas, que hoje em dia já quase não existe, porque com a transição planetária a tendência é que isso não exista mais, que quando a gente chegue ao padrão de esfera regenerada, não tenhamos esferas tão densas na Terra, então esses umbrais não existirão mais, mas é meramente uma faixa de escolha vibratória. Você vibra daquela forma, você vai para lá. E aí lá você habita. E lá vai estar diante daquela forma que você se encontra energeticamente, da forma que você emana mente, emoções e sentimentos. E aquilo lá se aglomera, e lá se fica. E aquilo se massifica, isso pode ser muito denso, muito sofrido, muito dolorido, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Pode ser que você, diante do seu nível, fique aqui na Terra mesmo vagando, como se estivesse convivendo, só sem o corpo físico, como você pode ir para as famosas colônias espirituais, umas mais próximas da Terra, pelo seu nível evolutivo, outras mais distantes, e aí vai se indo. Tudo é uma questão de grau evolutivo e atração energética. Então não existe uma concepção, não existe céu e inferno, existem parâmetros evolutivos que vão dizer conforme a sua questão energética na hora do desencarne. Ok? Mas vamos lá. A figura que ela refere, né? A pergunta diz: gostaria de uma visão espírita sobre isso. Existe um diabo, rei do inferno? Bom, figura de diabo, demônio, um ser antagônico a Deus. Não, não existe. Não existe nenhum ser que seja inversamente proporcional a Deus. Deus é a energia maior, suprema que existe. Nada é igual, próximo ou
ao inverso dele. Isso não existe. Não existe. O diabo, um ser que ele é mau, que ele faz todo mal, que ele impera diante do reino do mal, também não existe. Tá? Isso é ficção. Né? O que a gente pode trazer mais diante da consciência espírita, diante do que a literatura nos apresenta, é que existem seres, né, muitos esses que vieram de outros planetas exilados e vieram para a Terra, eles vieram diante de uma tendência ignorante. Lembram que eu gosto de trabalhar em ignorância, não maldade. Mas você, se quiser dizer, seres maus, que vieram aqui para a Terra. E esses seres, diante da sua rebeldia, eles não tiveram a postura adequada de servir e se utilizar dessa oportunidade para crescimento. Eles se rebelaram, se revoltaram e, diante da sua rebeldia, criaram clãs. Clãs esses que eles trabalharam diante do poder para disseminar o mal, mas eu diria a ignorância, o denso e a não evolução da Terra. E esses seres, a literatura divide como dragões, que seriam os seres supremos, os maiores, os presidentes desse segmento que trabalha a ignorância no mundo espiritual. E aí alguma questão básica que alguns dizem que existe um número X ali, mas isso é contraditório, e que teria o seu grande líder. Junto a eles existiriam também outros seres, que seriam, que eles denominam magos negros, né? Que são seres que trabalham diante da ciência, manipulando energia e pessoas, criando tecnologias para expandir doenças, a ignorância, a violência, tá? E alguns outros asseclas que vivem nessa comunidade criando a desordem. Mas diabo não existe. O que existe no máximo ainda, diante de uma questão de lei de causa e efeito e necessidade, são ainda alguns seres que eles são diante do seu crivo evolutivo, porque eles têm mais conhecimento diante da amplitude do poder da mente e do espírito, que manipulam, que ainda tentam interferir e não fazer com que a Terra chegue a seu êxito. É o que ocorre. São seres, como existem, de vários níveis, como nós, encarnados, que manipulamos, que usamos, que os que têm mais artimanha vão usar, vão tentar se beneficiar. É o que existe no mundo espiritual. Né? A Terra nada mais é do que, o mundo encarnado nada mais é do que um reflexo do mundo espiritual. Não existe nada muito diferente de lá para cá. Então, essas regras que ocorrem. Não existe diabo. A figura aquela não existe. Como eu referi, não existe nenhum ser antagônico a Deus. Não existe nenhum ser que se equivale a ele de forma inversa. O que existe, no máximo, são seres aí com um padrão energético vibratório um pouco mais apto diante da sua evolução. E muitos desses, como eu referi, vêm de outros orbes para cá. E em vez de trabalhar a sua renovação, vai lá e faz o mesmo. Continua fazendo o mesmo processo. É o que eu referi. Nós, se diante do nosso nível de conhecimento que tenhamos, se a gente não mudar a nossa forma de ver e formos transmigrados para outros planetas, lá nós seremos os demônios deles, se a gente não entender que a gente tem que mudar. Se a gente for lá com o mesmo propósito de violência, de querer ser o melhor, de impor a nossa vontade, de ser ditador, de não respeitar o outro, de não trabalhar o amor, a gente vai ser o diabo de lá. Porque a gente tem mais conhecimento. Eles lá provavelmente estejam aí naquele fator das cavernas, não falando, mal falando. E a gente já tem todo o conhecimento. E a gente vai usar esse nosso conhecimento de forma negativa. Nós vamos imperar lá. Então, esse é o ciclo. São seres que se mudam e que, em vez de mudar, continuam espalhando aquela sua ignorância. E nós podemos fazer o mesmo se não mudarmos e se formos transmigrados. Ok? Segunda pergunta, espero que tenha sido respondido. Novamente, não sendo respondido, dona Simone, põe aí nos comentários que eu trago de volta.
ok? Mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível para a gente poder tentar responder o máximo de perguntas, ok? Fechamos a segunda pergunta, então vamos à terceira pergunta. Lembrando que eu vou seguir somente a ordem das perguntas. Pode ser que um contexto apareça agora e mais adiante apareça de novo. Me repito, não tem problema. Terceira pergunta que estamos aí é da dona Luciana. E a Luciana me pergunta: eu semanalmente a tomar passes na nossa casa. Nossa casa é um centro espírita, só para referir, tá? Continuam os centros espíritas nos dando aqueles passes enquanto estamos reclusos, sem podermos ir no centro espírita? Bom, para quem está assistindo esse vídeo, já sabe o contexto que estamos referindo. Mas vamos trabalhar diante de quem não está ao vivo aqui, que não está assistindo esse vídeo recentemente. A pergunta dela é: ela vai no centro espírita e toma passe com frequência. Hoje estamos num período de pandemia, mais de 2 meses dentro de casa, em isolamento. Ok? E ela quer saber se nesse período o centro espírita, o que tem lá, continua dando passe dela pelo fato de ela ser frequentadora. Ok? Não. Não está. Você está por você mesmo. E não é porque o centro espírita é ingrato, não porque a espiritualidade é ingrata. Eu gosto de trabalhar o passe da seguinte ótica. A gente tem que entender que o passe, não, por mais que ele seja algo benéfico, muito útil, ele não é a tábua de salvação. Ele não é algo que deve ser perpetuado, ok? E eu refiro isso, muitas pessoas me criticam diante do meu posicionamento, mas eu explico por quê. O passe nada mais é do que algo que te ajuda no momento difícil transmutar a tua energia. Ele vai lá, tira toda aquela tua carga energética densa, te repõe energias boas e alinha os teus corpos espirituais para que tu possa, naquele momento, poder ter um momento mais tranquilo, mais apto para lutar contra as tuas dificuldades. É para isso que o passe tem que servir. O passe serve para que naquele momento que está difícil de tu tomar atitude, tu te utilize dele para lutar para isso. Ele não é meio, ele é um acessório. Ele não pode ser considerado como tábua de salvação. Ele é meramente uma situação. Eu digo que muitas vezes, e eu gosto de mexer, as pessoas trazem com passe a mesma cultura da igreja católica, né? A pessoa vai lá todo domingo na igreja, comunga, toma hóstia lá e acha que está zerado. Livre dos pecados, é um homem novo. E as pessoas fazem a mesma coisa com o passe. Vão lá, tomam o passe uma vez por semana, acho que o nome é um homem novo, uma mulher nova. Não. Nenhum nem outro resolve problema algum. Ele é aquilo que eu falei, ele é o meio de limpar as energias para que naquele momento tu possa refletir. Porque tu tem que caminhar pelas tuas pernas, tu tem que ter atitude de mudar. O passe só te ajuda para que tu possa ter menos vibrações negativas em volta de ti, para que tu possa ter atitude de fazer diferente. Mas ele não te livra dos pecados, ele não te torna um homem puro de novo, uma mulher pura de novo. Então por isso que não tem por que a espiritualidade ficar insistindo nisso. Não tem por que ficar propagando isso. Porque a grande questão de mudança é nossa. O grande segredo, como eu sempre refiro para todos, é que você tome a postura de mudança das suas atitudes para desvincular de tudo que é denso e te utilize de alguns meios como forma para chegar a isso. E o passe nada mais é do que isso, uma forma de chegar lá. Entenda a seguinte lógica do passe. Eu sempre refiro. E antes disso, antes de entrar nesse ponto, eu sempre refiro. Às vezes você vai para o passe e você nem é beneficiado pelo passe. Porque você entra na sala sem qualquer tipo de conexão, sem qualquer tipo de fé, sem qualquer tipo de gratidão. Você entra no passe pensando nos problemas de fora, pensando em ir embora. Cara, por mais que você esteja recebendo, você não está apto a receber.
Você não está em condição para receber. Então, o passe é aquele momento. É um momento de entrega que tu recebe energia e segue. E há pessoas que ainda recebem o passe e saem da porta do local onde tomaram e já perderam toda aquela energia. Porque sair da porta, vir alguma coisa que desagradou e já teve um pensamento negativo. Andou uma quadra, viu uma coisa e já pensou uma besteira. Já fez uma reclamação, já fez uma crítica. Isso é negatividade, é trazer de volta. O passe, e aí eu entro no exemplo, para deixar bem claro o que é passe. Passe nada mais é do que banho, ok? Tu vai lá no centro espírita, onde tu seja que toma um passe, tu chega imundo. Eles vão lá e te dão chuveiro. Ali, chuveirinho, passe, sabonete, esponjinha, e tu sai limpo. E aí tu sai, se tu não tem uma postura de higiene, se tu não tem uma postura de ficar tomando banho toda hora, se tu não tem a postura de não ficar te sujando, tu vai te sujar. E tu sai na rua, tu começa com questões negativas e pensamentos negativos e toda a tua tendência materialista e toda aquela raiva, aquele rancor, aquela mágoa é sujeira. E aí tu tá sujando e vai e já tá contaminado. Passe a banho. Toma banho. Mas tu sai do banho, tu já começa a te sujar. E te suja, e te suja, e te suja. E às vezes tu vai pro banho e tu tá com cascão, aquela sujeira entranhada, e aí tu vai lá, em vez de usar uma boa esponja, um bom shampoo, um bom sabonete, não, tu vai lá e joga aquela água no corpo e sai. Sai sujo. É isso que eu refiro. Você entra no passe lá sem nenhuma prece, sem nenhuma prévia oração, sem nenhuma prévia concentração, entra lá já com pressa, já querendo sair. É o banho do sujo, imundo, que liga o chuveiro. Ai, o que acontece com essa pessoa? Ela sai mais suja do que limpa, ela sai lambuzada. Então, meus amigos, o passe é importante, mas ele só serve como banho. E você tem que entender que o banho se toma em casa. O salão de beleza é de vez em quando. Banho bem tomados toma-se de todo dia em casa. Então, tu chega na tua casa, faz a tua reforma íntima, a tua reflexão, a tua postura de mudança de atitudes, isso vai ser teu grande passe. Esse é o teu grande processo. Bom, Fabiano, mas é difícil isso. Eu preciso do passe. O passe é fundamental. Nós temos um grande remédio para isso. Nós não precisamos ir no centro espírita para tomar passe. Você pode fazer seu próprio autopasse em casa com o Evangelho no Lar. Evangelho no Lar, quem não conhece, é uma metodologia divulgada pela doutrina espírita que tu perde lá uma vez na tua semana, no mesmo horário, 15 minutos. Chega lá, pega um período em silêncio, reflexivo, sozinho ou com aquelas pessoas da tua casa que têm interesse. Pega qualquer obra, qualquer livro, uma mensagem que tu possa refletir, lê aquilo lá em voz alta, reflete sobre aquele ponto e faz uma prece. Toda vez que tu fizer isso, tua casa vai receber uma equipe espiritual que vai higienizar, que vai te dar um passe, que vai te atender. Então, esse é o método. Se hoje estamos sem a oportunidade de ir no centro espírita tomar o passe, ou espiritualista, onde você vai tomar seu passe, faça o seu evangelho no lar. Você vai estar tomando seu passe, você estará dando um passe na sua casa, e é sempre benéfico. Então, essa questão é isso. Não. Não é porque não podemos ir no centro espírita que está sendo atendidos. Porque o centro espírita, ele trabalha diante daquela ótica específica. E o passe, como eu referi, ele é um meio, ele não é a essência. Ele ajuda com que tu te limpe para que tu tenha mais forças e condições para fazer o teu trabalho. Mas o passe não faz o trabalho por ti. É aqui que eu falo. Saia daquela política católica de que achar que passe é como tomar hóstia, né? Toma hóstia, agradece lá, te arrepende dos teus pecados e tudo está do zero. Não. É meramente transição energética. Ok? Dona Luciana, se não respondi, como eu disse, põe comentário aí que a gente repete e fala mais um pouco. Ok? Terceira pergunta resolvida.
Vamos aí, quarto tema. Hoje a gente está eclético, né? Já falamos sobre extraterrestres, sobre transição planetária, sobre diabo, sobre inferno, sobre Bíblia, já falamos sobre passe e centro espírita. Agora vamos à pergunta da dona Giovana. A Giovana pergunta: Bom dia, tenho dificuldade da correção e visualizar a ação do ego no meu cotidiano e a importância para uma correta reforma íntima. Bom, ela saiu daquele contexto que a gente estava aí, mais voltada à teoria espírita, sobre fundamentos espíritas, entrou no contexto de reforma íntima, de renovação, de questão moral. Então, na pergunta dela, ela questiona fundamentalmente a questão do ego. Lembrando, o ego, para te ter noção, é tudo aquilo que trabalha o teu setor de sobrevivência, né? Sendo bem simples, o ego é aquilo que faz com que tu sobreviva. É o que impede diante da tua questão de forma primitiva entender, eu preciso sobreviver. E diante desse critério de sobreviver, ele te domina hoje, porque vivemos ainda num estado primitivo de sobrevivência, e ele interfere prejudicialmente na tua existência, porque ele vai trabalhar diante de uma questão materialista e egoísta, na sua grande maioria. Ok? Então, repetindo a pergunta dela, ela quer saber: tem dificuldade da correção e visualizar a ação do ego no cotidiano? Bom, a dificuldade em corrigir o ego é uma coisa tua de todos nós. E sem sombra de dúvidas não resolveremos a correção do ego nessa vida. Sempre teremos problemas com ele. Porque hoje ele interfere diretamente na nossa existência. Ele, na verdade, domina a nossa vida. Porque é aquilo que eu refiro, nós ainda não trabalhamos e não desenvolvemos no lado existencial. Ainda temos um lado material muito forte. Então ainda trabalhamos no instituto da sobrevivência. Então ele vai imperar, ele vai fazer presente. Então, a grande questão aí que eu diria primordialmente é: relaxa. Não tenta entender tudo do teu ego, porque vai ser impossível, porque não vai resolver tudo nessa vida. Tu vai criar padrões. Tu vai entender ele aos poucos e aos poucos vai começar a mudar aquilo que é mais fácil diante do predomínio do teu ego. Mas assim, ó, trabalhando diante da ótica que tu quer, né? Que é a questão, repetindo a pergunta, visualizar a ação do ego no cotidiano e a importância para um correto processo de reforma íntima. Bom, mas vamos trabalhar diante da ótica da pergunta que é, visualizando o ego agindo na gente. É sempre bom fazer algumas perguntas, que eu sempre trabalho, né? Aquele exercício que eu já fiz, e repito, se tu quer ter noção da influência do teu ego, tu sempre faz aquele questionamento. Isso que eu estou buscando, isso que eu quero, é o quê? Ela trabalha numa ótica que vai conjugar com ter ou ser. É palpável, é excêntrico, ele me defende, ele me protege. Tudo são coisas voltadas ao ego. Entenda, tudo que trabalhar diante da tua intenção de sobreviver é ego. Vamos aos exemplos, para ser bem prático. Hoje, como eu disse, todas as horas tu tem que questionar tuas atitudes. E por que às vezes tu tem algumas atitudes e qual o motivo te leva lá? Né? Quando você se melindra ou se deixa levar por uma opinião alheia, o que você acha que age aí? A sua essência é o seu ego. Isso não precisava nem ter dúvidas. Isso é claro, é ego. No momento que você não respeita a opinião alheia e não sabe ouvir a opinião alheia e se machuca com aquilo, você está se sentindo acuado. Você está se sentindo em risco de vida por não ter a sua opinião aceita ou ter sido descoberto que você é fraco. E aí, diante da questão do seu ego, que ele diz, bom, fui descoberto, estou em uma forma de risco de vida, porque o ego ele não identifica se de fato vai morrer ou não, ele vai dizer, bom, eu estou em risco de vida, então eu vou reagir. E aí você reage diante daquela crítica, criticando, sendo estúpido, sendo ignorante,
não respeitando aquela opinião, ou ficando melindrado, ou se magoando. Isso é ego. Toda vez que você age de uma forma reativa, alguma coisa é ego agindo. Porque ele entende que você está correndo risco de vida, e correndo risco de vida, ele tem que atuar. Atitudes extremadas de consumo, tudo que é voltado ao excesso de consumo materialista é ego. Tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Por que tu precisa daquilo? Tem certeza que tu precisa de tudo aquilo? Mas tu vai no teu instinto de sobrevivência. Isso é o ego agindo na tua vida. Mas ele vai agir, porque agimos dessa forma. E o ego faz parte. Então a grande questão aí, para te fazer uma boa reforma íntima, é nem tanto te preocupar com o teu ego, mas sim procurar a tua essência, encher a tua essência de conteúdo para que o ego não seja tão preponderante. Para que no momento que o ego chegar para te dizer tu vai morrer, venha a essência e diga, não, eu sou pleno, eu não corro risco de vida. Essa é a grande chave. É não se preocupar tanto com o ego, mas sim mais com a essência. É procurar os teus valores e achando teus valores, preencher os teus valores, para que o ego pare de ter aquele mando e dizer, você vai morrer, você está em risco de vida, você está em risco de vida. E quando ele for fazer esse processo, quando a tua essência estiver bem trabalhada, você vai chegar e lá dizer, bom ego, você está errado. Eu sou capaz, eu não me importo com a opinião alheia. Isso não vai me fazer alguém menor ou pior. Eu respeito a opinião alheia. Eu respeito a minha opinião. Eu tenho certeza do que eu acho. Então eu não preciso retrucar o que o outro fala, eu não preciso criticar o que o outro faz, o que o outro fala. Porque você que trabalha diante dessa questão da autocrítica, da questão do discurso inflamado, é ego. É puro ego. É medo. Sabe e não confia no que você acredita. E deixa se levar. E aí vai lá o ego diz, tu vai morrer. Porque nem eu acredito que tu acredita nisso. Então vai lá e prova. Ataca. Porque senão tu vai morrer. Mas no momento que você é tranquilo e compreende os seus valores e os verdadeiros valores, vai vir o ego e vai dizer lá, vai lá, atacou a tua opinião, vai lá, tu tá em risco de vida, e vai vir a tua essência dizer, bom, eu tenho certeza do que eu acho, eu não preciso provar isso a ninguém, eu não tenho por que provar algo a alguém. Se ele tem opinião, que bom para ele, ou que pena para ele, mas eu não preciso entrar nessa situação, porque eu, com a opinião dele, não vou ser mais nem menos. Eu não corro risco com isso. E é isso que fica. Se você quer entender o ego, entenda. O ego sempre vai trabalhar diante do risco. Todas as tuas fraquezas, todos os teus medos, todas as tuas questões que te levam a uma possível morte. Então é aí que tu identifica o ego. Mas não foca tanto do ego. Foca. Preenche a tua essência para que o ego, quando te questionar, a essência venha lá e dê o veredito. Não, não preciso disso. Sou completo. Sou suficiente. Não tem necessidade disso. Ok? Espero, novamente, como eu disse, ter respondido. Mas, se não for, vem com outra pergunta, vem com outro questionamento que a gente vai respondendo. Como eu disse, o vídeo de hoje é um laboratório e conto com os comentários de vocês para vocês disserem se gostaram, se querem que continue e se já tem perguntas, deixem aí para que a gente possa continuar nessa brincadeira, nessa questão. Porque, como eu digo, esse canal não é feito para mim, é para vocês. Aqui o meu objetivo é tentar trazer algo que agregue para vocês. Perfeito? Espero, dona Giovana, que tenha te auxiliado. Mas é aquilo, reforma íntima, sempre há perguntas. Então, formula a próxima pergunta em cima disso que eu te coloquei. Perfeito? Seguindo, vamos lá. Já temos aí quase 45 minutos de live e eu ainda tenho bastante perguntas. Provavelmente, já peço desculpas, aquelas últimas perguntas, mas vamos ter que discutir sobre elas em outro momento. Mas, repito, friso, falarei sobre todas. Nenhuma pergunta deixará de ser respondida, ok? A próxima pergunta é da Márcia, né? E a Márcia refere: boa tarde.
Porque quando fizemos uma escolha positiva em seguir adiante nossa vida, as conquistas demoram a chegar. Será que o tempo de organizar os pensamentos é muito longínquo? Me refiro estrutura emocional. Bom, Márcio, diante do teu contexto, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que tu entenda. Não é porque tu começou a fazer alguma coisa certa que o resultado é imediato. Né? O que tu tem que compreender, que a gente tem que compreender diante do teu questionamento, porque vamos lá, a pergunta dela basicamente gira da seguinte forma, tá? Ela quer saber, ela entende que já está fazendo coisas boas, mas que ainda o resultado não está sendo efetivo e que provavelmente outras coisas estão ocorrendo de forma ruim na vida dela, ok? Então lá como é isso. Porque quando fizemos uma escolha positiva em seguir adiante, nossa vida, adiante nossa vida, as conquistas demoram a chegar. Será que o tempo de organizar os pensamentos é muito longínquo? Me refiro à estrutura emocional. Então vamos lá. Primeira coisa que diante desse processo tem que entender que existe a lei de causa e efeito. Ok? Uma causa, ou seja, uma atitude gera o resultado que vai gerar um efeito. Ok? E isso é extremamente ligado ao famoso jargão. Planta e colherás. O fato é que hoje, por mais que tu tenha iniciado uma caminhada diante do teu processo pessoal de mudança, tá? Ele começou. Hoje inicia o plantio. Plantou, mas há necessidade de germinar, há necessidade de regar, adubar, crescer e colher. Essa é a regra de toda atitude. Nada é imediato diante do teu processo de modificação. Né? E outro fator que é preponderante nesse mundo é a regra que a gente sempre ignora. Aquilo que tu plantou no passado, tu tá colhendo hoje. Então, se tu plantou, famoso, outro jargão, vento, agora tá colhendo tempestade. Então, hoje, a gente tem várias nuances. O bom ato, ele já tem um grande valor nesse exato momento. Mas ele tem muita circunstância em cima disso. E é bem básico. É só seguir essa lógica que eu falei do plantar e colher. Você, inicialmente, nos seus processos de dor, plantou coisas ruins. Ou coisas não tão produtivas. Isso cresceu. E está aí. Dando frutos e sementes, e frutos e sementes. Só que nesse período, em outro solo, tu já começou a plantar. Só que tu plantou. E tudo que se planta leva um certo tempo. Como eu referi, tu botou a semente precisa germinar. Ela precisa crescer. Ela precisa criar estrutura. Isso, criando estrutura, ela precisa florescer para que venha o fruto e a nova semente. A natureza sabe, ela mostra como é a questão de evolução. E isso é a nossa vida. Nosso mundo emocional é assim. Por mais que hoje tu tenha uma boa atitude e já tenha um padrão novo na tua realidade, tem muita coisa que está aí, é o que tu está colhendo das atitudes equivocadas de outras oportunidades, né? O que tu fez de bom ainda é muito recente, então está germinando, está crescendo, algumas recém começaram a dar frutos. Então essa é a regra. O processo é lento, não é imediato. É a mesma coisa que eu disse, não é uma hoste, não é o passe. A gente quer coisas imediatas, a gente quer fórmulas para que ocorram as coisas. A gente quer, na verdade, milagres, mas nada disso existe, não existe milagres. Existe trabalho, desenvolvimento e resultado. E isso leva tempo. E tu tem que entender que as boas sementes hoje que tu plantou é a parábola aquela do semeador. Uma semeou em pedra, e aí queimaram. Outras tu semeou entre espinhos, e os espinhos sufocaram. E algumas em terreno fértil e bom que vão dar frutos. E isso é nas nossas atitudes de modificação. As sementes são plantadas,
mas elas levam tempo para germinar. Elas levam tempo para crescer e levam outro tempo para florescer, dar frutos e novas sementes. É um processo longo, é um processo complicado e difícil que precisa de determinação e muito cuidado. E além daquilo que eu falo, a semente pode ter caído em tanto lugar que nem tenha germinado da forma correta ou nem germine. E principalmente hoje ainda a gente tem que ter noção. Muito do que a gente plantou, hoje a gente está colhendo. Então, essa é a nossa dificuldade. A gente caminha, tem que caminhar para frente, todo ato bom e de mudança é produtivo, mas ele é uma construção. É por isso que eu refiro na importância do foco no processo de renovação, no processo de mudança, na atitude de ser alguém melhor. É algo que tem que ter extrema dedicação, porque não adianta. Sem trabalho, sem esforço, sem labuta, não tem resultado. E o resultado vem a longo prazo. Ok? Espero ter respondido. Como eu disse para todos até agora, não respondido, questiona. E a minha resposta, espero que te tragam mais novas dúvidas e outros questionamentos para a gente poder conversar. Porque a tua questão também é muito envolta diante de questões de renovação, de reforma íntima, e isso sempre traz questionamentos e mais questionamentos. Mas diante da ótica hoje do teu mundo emocional, do que tu refere, eleva a máxima do plantar e colher. Mas entenda que esse processo não é simples. É só tu ter a noção, como eu refiro, da natureza. Deus demonstra as suas leis na natureza. Se tu observa a natureza, tu tira muita experiência, muito aprendizado. E lá existe isso que eu referi. Você plantou a semente. A semente pode dar bons frutos ou não dar bons frutos, pode germinar ou não pode germinar. E se germinar, leva um período. E nesse período, tu precisas de todo cuidado, regando, adubando, cuidando se tem sol, se não tem praga, para que aquele sentimento novo, aquele sentimento bom se solidifique, se fortaleça e dê os frutos adequados e a semente boa para o novo plantio. Ok? Espero ter sido claro e auxiliado nessa questão. Vamos à próxima questão que nos tem, foi da Marlise. Pergunta objetiva: quando um médium deve tomar passe? Bom, voltamos à história do passe. É como referi, né? Passe é um banho. É o banho aquele que te limpa para te ter mais condições, né? Tu vai lá, toma o passe, fica bonito, vai no salão de beleza, né? O passe é o salão de beleza, vai lá e vai tentar seguir a vida nova. Mas se tu não segue a vida nova, não segue os hábitos, não tem resultado. Mas ela é bem específica. Quando o médium deve tomar um passe? E aí eu te pergunto, que tipo de médium está me referindo? O médium é aquele indisciplinado? O médium é aquele que não procura as suas responsabilidades? Aquele médium que se faz de louco e nunca quis fazer nada? Aquele médium relapso que vai de vez em quando no centro espírita? O médium que faz porcamente a sua atividade como médium? Ou o bom médium que faz as suas atividades? A tua pergunta é objetiva, mas é complexa. Porque para cada médium eu vou ter uma resposta, né? Mas, tirando a brincadeira que eu quis trazer diante da ótica, é importante referir. Todos nós, em potencial, somos médios. Tá? Eu gosto de referir que mediunidade nada mais é do que algo sensorial que tem uma predisposição cerebral na qual tu tem mais condições de ver o mundo invisível. Ou seja, contato com aquilo que os olhos não veem. Em mediunidade, diante de uma concepção pura da doutrina espírita, é aquele pessoa ainda que consegue ter um contato mais amplo com o plano espiritual, com espíritos. Médium é aquele que consegue ter contato com espíritos. Todos nós temos contato com os espíritos porque quase todos nós somos obsidiados.
Não, na verdade todos nós somos obsidiados, né? Obsessão, para quem não sabe, é influência de um ser espiritual ou vivo sobre as tuas atitudes ruins ou ignorantes. Mas isso a gente discute depois, ok? Bom, o médium, aquele... Então, diante disso, se todo mundo é médium, médium deveria, se não faz o seu serviço bem feito, se não faz a sua reforma íntima, se não vai atrás do seu desenvolvimento, se não vai todo o momento em busca de crescimento, de trabalho e evolução, bom, essa pessoa precisa tomar banho com mais frequência, porque ela não faz a sua asepsia, ela não toma seu banho em casa, então ela precisa ir tomar banho lá mais vezes. Então essa pessoa eu sempre refiro, ideal, vai quantas vezes tu puder, meu filho, né? Porque não tá fazendo o que tem que fazer, provavelmente a tua situação não deve ser muito fácil, então vai lá tomar um passe, né? Por mais que eu diga que ele não seja o meio, ele ajuda. Pelo menos tá toda hora tomando um banho, né? E pelo menos tá limpo, com uma certa frequência. Não fica com aquele cascão energético com tanta frequência. E aí quando tiver que realmente tomar o banho, vai ser mais difícil e mais dolorido de tirar a sujeira. Então, sempre, né? Uma vez por semana lá, toma teu passe. Mas entenda, o passe não é a solução. Tu precisa fazer o teu processo. Tu precisa fazer a tua renovação, a tua modificação, a tua atitude diferenciada e ainda fazer o teu processo se tu for realmente aquele médium que precisa desenvolver e trabalhar isso como médium, né? Que tu tem aquela questão básica que nós espíritas referimos, que é o comprometimento espiritual com a mediunidade, que tu vai ter que exercer essa mediunidade em prol do próximo, né? Se você é o relapso que não quer admitir que é médium, também, toda semana. Se você é aquele que não faz o seu serviço bem feito, também, toda semana seria ideal. Mas se você é aquele médium que já está numa postura, trabalhando a sua mediunidade, que você já está no seu processo de reforma íntima, que você está frequentando a sua associação, seu local com frequência, eu sempre recomendo, só quando está mal, só quando for extremamente necessário. Porque você como médium, já tendo uma postura mental adequada, tendo um entendimento desse mundo espiritual, você não se suja com tanta frequência. Você não precisa de tantos banhos. Você faz a sua própria asepsia, você toma seu próprio banho. Se você é uma pessoa que tem o evangelho lá na sua casa, que como eu refiro é extremamente importante, por lá você já está tomando seu banho. Por lá você já está dando um banho na sua casa e em você mesmo. Então não tem por que toda hora tomar um passe. Toma quando realmente é aquele dia. Que, bom, nada deu certo, tá tudo um inferno, tu não tem condições de contigo mesmo resolver as questões, não tem tempo de esperar o teu evangelho no lar, vai lá e toma o passe. Mas é isso, o médium, aquele que está comprometido já em um nível razoável, mínimo, esse eu sempre indico que tome quando estiver mal. Mas aquela pessoa que não está nem aí, que ainda não compreende os seus compromissos, eu sempre digo, toma quando puder. Porque aí pelo menos está sempre tomando banho e está pelo menos em busca de algo essencial, algo que possa te ajudar. Mas, repito, o passe é ótimo, é fenomenal, mas é meramente para que tu possa ter uma limpeza mental, espiritual, para que tu tenha a condição de fazer o teu processo, aquilo que tu te comprometeu. Ok? Compreendido? Entendido? Vamos lá. Próxima pergunta. A próxima pergunta é do Christian. O Christian pergunta: boa noite. Vícios tais como cigarro, bebidas e drogas têm a ver com a influência de alguma entidade ao seu redor? As músicas têm influência direta sobre nós ou pela influência de entidades escutamos ou reproduzimos uma tal música ou gênero musical? Bom, seu Christian, primeira coisa, e o senhor sabe, que já ouviu essa aula minha, nada é responsabilidade do mundo espiritual, né? Tudo parte de nós. Qualquer atitude que venha por meios sutis a
aumentar a nossa tendência de algo, parte de nós. É como eu sempre refiro nas questões de obsessão, né? Dentro de nós existem várias chamas, né? Há várias chamas dentro de nós queimando, com nomes, sempre digo. No nosso interior existe a chaminha chamada raiva, a chaminha chamada ignorância, a chaminha chamada egoísmo, a chaminha chamada alcoolismo, a chaminha chamada distúrbio sexual, e aí vai. Mas isso é nosso. Isso é uma questão diante do nosso processo evolutivo, da nossa história espiritual, da nossa tendência primitiva de ignorância. Ela está lá. É nosso. A gente que criou aquilo, a gente que alimenta aquilo e a gente que mantém aquilo. Ok? Mas como eu já referi na pergunta anterior, somos todos indiretamente e diretamente médios. Porque somos influenciados por seres. E existem seres desencarnados, como eu falei na pergunta lá, que não existe céu e inferno, mas sim várias camadas. Existem seres que estão transitando com nós aqui, que têm interesses. Interesses de nos destruir ou interesses de beneficiar daquilo que usamos. Então eles vão lá, diante do interesse pessoal, e colocam fogo naquela chama. Mas o que eles fazem? Eles propulsionam, mas não criam nada. Se você tem uma tendência para utilizar algum tipo de meio ilícito ou lícito de entorpecente, é porque você quer. É porque, na verdade, no seu âmago, você tem algum tipo de frustração, de fuga, de rebeldia, que você quer fugir da realidade. E aí você vai lá e procura aquilo porque você não consegue admitir e aceitar a sua vida. E você vai lá e busca aquilo. E aí você vai lá e torna aquilo como rotina de fuga. Mas, obviamente, aquela rotina de fuga é um vício. Tem muitos seres que desencarnaram com esse vício. E eles vão lá e vão querer contigo compartilhar aquela bebida, aquela droga, aquilo que seja. Ele vai querer se beneficiar disso. Ele vai querer utilizar daquilo. E ele vai impulsionar que tu use, porque ele quer. Mas ele não tem o poder de fazer com que tu use se tu tiver já bem trabalhado e não querer usar. Ele só vai dizer, vamos lá, amigo, bebe mais um pouquinho, para nós. Né? Vamos curtir, vamos ser felizes. É esse o processo. Ou existe aqueles seres chamados seres kármicos, né, que é a doutrina espírita trabalha, que são seres que têm um comprometimento de vidas passadas, e ele tem como uma finalidade, muitas vezes, de vingança, que ele vai querer que tu beba para tu cometer alguma loucura. Mas tu bebe porque tu quer, tu iniciou a beber porque tu quer, e tu vai cometer loucura porque tu quer. Porque é aquilo que eu refiro, ninguém tem poder sobre ninguém. Você se deixa conduzir. Se você aceita a opinião alheia porque você não confia em si, ou pior, que é o que a maioria das pessoas dizem, é mais fácil botar a culpa no outro. Porque às vezes procuramos respostas ou opiniões alheias para que aquelas pessoas não deem as respostas, a gente vai lá, faça, cometa o erro e culpa ela. Então é mais fácil botar a culpa no obsessor, no ser, do que assumir que você é o responsável pelas porcarias da sua vida. Então entenda isso. Isso é mero sistema. Eles só colaboram, mas você é responsável por tudo. E isso serve. As bebidas, as músicas, os estimulantes, nada mais, nada menos, servem como meio de tirar daquela forma centrada, materialista, daquela forma reprimida. Ela te amplia os campos, e te ampliando os campos, tu se torna mais sensível você se torna mais próximo do mundo espiritual, do mundo energético e invisível. E aí, como você se aproxima de uma forma extremamente negativa, porque é por droga, é por músicas negativas ou por bebida, você vai atrair seres negativos. E aí a zona ocorre. Então, essa é a realidade. Tudo é culpa de vocês. Se você está nesse processo é porque você criou. É porque você deu deixa, é por isso que você está aí. É tudo vibração. Se você muda a sua postura vibratória, se você não deixa se levar por isso, se trabalha, nenhum desses seres, nenhum tipo dessas energias chega em você. Ela só chega se você deu brecha, deu abertura. Então,
os seres influenciam? Influenciam. Mas porque você deixou, porque você deu oportunidade. Bebidas e essas coisas são meios condutores para tirar o centro da tua forma controladora, que te faz com que tu te torne mais relaxado, tu conecta com o mundo invisível e ainda diante da forma que tu busca essa conexão com o invisível negativo, ok? E as músicas, algumas têm um fator indutivo, mas é o mesmo fator indutivo da bebida. Nada mais é do que te tirar aquele fator tenso, daquele teu fator mais reprimido, controlador, para que tu te liberte, sendo mais liberto, tu te deixa levar para coisas mais essenciais ou menos materiais e tu te leva. Mas quando tu busca dessa forma, geralmente tu busca aquilo que é negativo e aquilo vai te trazer problemas e transtornos, ok? Bom, eu tenho mais duas perguntas. Vamos terminar, vou tentar ir até mais ou menos 1h20 de live, que eu acho que eu consigo, tá? Para não deixar muita gente de fora, ok? Próxima pergunta. Novamente, né, seu Christian? Se ficar dúvidas, a tua pergunta é ampla, né? Me questiona, coloca aí nos comentários mais dúvidas, mais questionamentos, ou tipo, não entendi, explica melhor, que a gente vai conversando. Vamos ver, aqui o objetivo é esse. São 2 meses, esse é o nosso 20º vídeo, né? Então foi muito tempo eu falando e é também importante ouvir vocês, ok? O próximo questionamento é da dona Rafaela. Ela menciona que tu, no caso eu, fiz um vídeo com relação à psicanálise de Freud sobre manter a minha casa arrumada. Ela deve estar referindo na questão do vídeo que eu falei sobre a nossa casa. Lembra que era sobre os institutos do ego, do self, e aí vai. Para ter boas relações. Eu tenho um caderninho que toda vez que eu tô com algum sentimento ruim ou que esteja me fazendo mal, eu escrevo para desopilar. Então ela tem um caderno que ela tenta trazer aquilo que ela tem diante de frustração e ela põe no papel. Só que ele não está mais adiantando para mim. Então, queria algumas outras dicas de desopilação para saber lidar com essas emoções. E eu tô insuportável, então porque me ajuda. Então ela diz que diante dessa ótica, ela está passando fase, que ela está insuportável e ela quer ajuda. Bom, Rafaela, todo mundo nessa fase está insuportável, né? Nessa realidade na qual nós nos encontramos de quarentena e mudança de hábitos e saindo da zona de conforto e mudando as nossas situações, hoje em dia ser humano suportável é quase raridade. Então não te estressa com isso. Acho que o padrão é nós estarmos insuportáveis diante da nossa realidade. Então tá tudo tranquilo. Ok? Diante do teu questionamento de tentar achar meios para, diante desse conflito, tentar superar, né? Bom, o grande segredo é nos 19 vídeos anteriores. Tem bastante conteúdo para trabalhar diante dessa ótica que tu está te referindo. A grande segredo que eu vim me mencionando é nós estamos numa fase que nos coloca a trabalhar o nosso mundo emocional, entendê-lo e modificá-lo. Mas ok, tu quer meios, já que tu diz que tem o caderno, né, que tu põe lá tudo que tu tem de conflitos. Bom, vamos aí aos famosos gatilhos de fuga, né? Nesses momentos que a gente tem para a gente tentar poder lidar com a gente mesmo, as regras sempre são as mesmas. É reflexão, né? A reflexão básica de modificação, de compreender os problemas e tentar dissuadi-los e minimizá-los. Mas não sendo essa questão hoje, trabalhando diante de uma questão objetiva mais, é compreender que tu tem que, diante da realidade, trabalhar o agora. E no agora, compreender que teu pensamento não pode ter poder sobre ti. É tu entender que hoje a tua atitude que gera a negatividade e conflito é um pensamento e esse pensamento não é verdade.
é uma suposição. Ok? Então, diante daquela suposição que se gera, tu vai ter que compreender que tu não pode fazer com que ele se torne uma verdade. Então, a grande realidade é hoje tu tem que entender, e é aquilo que eu falo. Toda hora perguntar e questionar por quê. Se hoje tem uma grande questão de conflito, tente minimizar esses pensamentos de conflito. Busque não deixar que eles se estendam e se propaguem. E isso se faz com centralização. O ranço começa, foca em outra coisa. Mas foca. Se tu tá naquela ciclo de pensamentos negativos e ruins, vai ler um bom livro. Vai no YouTube e pega um canal produtivo, vai ouvir uma boa música, vai fazer uma atividade física dentro da tua casa. Mas a grande questão hoje, diante do processo, é se tu ainda não tem a condição de ter compreensão e tentar dominar aquele pensamento, criar meios de fuga. Fuga para que ele não se propague e crie maior potencial. Então, começou a pensar besteira, e besteira, e besteira, e besteira, e aí tu começou a entrar no nível de cada vez mais estruturar aquela besteira, e aí tu entrou já naquilo que se propagou para o mundo emocional. Pensa assim, ó. Começou a pensar, e diz, para. Opa, comecei com aquele pensamento ruim, comecei com aquela tendência desagradável. E aí vai lá, respira e reflete. Não consegue refletir, então entende assim, olha, eu preciso mudar a minha atitude. Então centraliza. Traz a questão básica que as terapias trabalham de centralizar. Te traz para o agora. Então para, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Ah, estou fazendo isso. Te foca num objeto. Ou vai lá e te dá uma oportunidade. Bom, vou sair desse momento e vou lá tomar um cafezinho que eu gosto, vou pegar aquilo ali que me agrada, né? Obviamente, não pode trocar as fugas, né? Daqui a pouco tu vai te tornar um viciado em café. Daqui a pouco tu vai lá e coloca como brinde, diante da mudança, um chocolatinho. Aí tu tá comendo chocolate, tá virando viciado em chocolate. Mas cria hábitos de modificação nesse sentido. Vai em busca de questões que sejam harmoniosas. Vai em busca de coisas que mudem o padrão. Diante da questão hoje, se tu quiser trabalhar uma regra, diante do que tu disse ali, que quer uma questão para lidar com essas emoções que são difíceis de forma objetiva, tá? Tem que entender que nós temos uma tendência natural de fazer coisas erradas, de pensar de forma negativa e alimentar toda essa questão que eu digo que é ranço. Né? A gente adora alimentar ranço. Né? É aquilo que eu digo, a gente pega lá o chão de um pátio lá com terra fofa, a gente liga a mangueira, enche de água, faz uma poça de barro e entra. Isso é ranço. É o que a gente faz com as coisas negativas da nossa vida. É aquelas coisas que não são produtivas. A gente pega aquilo lá e olha, é a terra fofa. E a gente começa, né? A gente começa, vai lá, põe a mangueira, liga a torneira, joga água bastante naquela areia, naquela terra fofa, deixa virar uma lama dos infernos e se joga. É o ranço. E lá a gente fica podre, nojado, sujo, nojento de barro. Te imagina, é o que a gente faz diante desses pensamentos, dessa postura. Então, Rafaela, entenda que se tu tá nessa postura, compreenda que quando tu ver a terra, não liga a torneira. Não pega a mangueira. Por mais que tu queira, por mais que a vontade seja grande, vai lá e olha que tu tá num pátio, né? E olha que em volta de ti provavelmente tem árvores frutíferas. E vai lá, colhe uma fruta do pomar. Ou olha que nessa área, além disso, tem o rio correndo. E vai lá olhar o rio correndo. E tenta te vincular a essas coisas boas. Tenta trabalhar o fator prazeroso disso. E aí, delicia com prazer de como é gostosa aquela fruta, de como ela é boa, como ela é saborosa.
e ver que aquela fruta é algo que tá lá, que ninguém precisou comprar, que ninguém precisou de esforço. Foi Deus. Foi Deus que te deu aquela oportunidade de experimentar aquela fruta gostosa, saborosa. E seja grata. Agradeça por aquela oportunidade. Esse é o processo. É assim que a gente muda diante disso que tu está te referindo. O problema é que se apega muito ao processo, né? Como eu referi, tu vai lá, vê a terra e vai lá com prazer. Liga a mangueira e enche e faz a maior poça de barro que tem, te joga. E aí vai. É o que nós fazemos diante das nossas dificuldades. O nosso mundo emocional tem dificuldades por isso. A história é fato. É o que fazemos. Então entenda que em volta disso há muita coisa. Começa a te pegar coisas boas. E aí isso tu vai ter que trabalhar diante do teu dia a dia. Tu vai ter que correr diante da tua realidade. Diante da tua casa. Que é aquilo que eu falei. Vai lá. Em vez de comer um chocolate que é calórico, se gosta de café, faz um cafezinho gostoso e toma. E sente o aroma, como é gostoso aquilo. Sente como aquilo é bom e como tem coisas legais. Entendeu? Se tem uma pessoa te incomodando, deixa ela falar. Vai lá e te foca em algum vídeo interessante, um livro bom. É assim que, diante dessa ótica que tu está te referindo, é a forma estratégica mais adequada que eu possa te sugerir nesse momento. Claro, obviamente, não salva o mundo, porque reforma íntima e mudança é o grande resultado. Ok, dona Rafaela? Também é uma pergunta complexa, né? Que, sem sombra de dúvida, gerará muitas outras perguntas. Então, questione. Me deixe aí perguntas, ok? Hoje, a pergunta que vamos encerrar à noite, né? Que eu não posso já me estender, que já me estendi bastante, mas vamos. A última pergunta é da Lucimar. Ela primeiro faz uma seguinte pergunta: por que uma pessoa é difícil de se aceitar como sua escolha e se acha que sempre o melhor? Daí eu questionei ela. Daí ela diz: meu ex-marido está sempre se achando que sabe tudo. Você tenta compreender, mas sempre estragando tudo. Bom, ela está falando diante daquelas questões básicas daquela pessoa que, bom, sempre acha que sabe. Bom, o que sempre acha que sabe tudo é o que, na verdade, no nosso mundo íntimo não sabe nada, né? Eu sempre refiro, aquilo que tu externa demais, confessa o que no teu interior tu tem de menos. Então aquela pessoa que é convencida, na verdade, interiormente, ela se sente. O problema é que a gente hoje não compreende e se incomoda e se melindra demais com coisas desnecessárias. O que a gente tem que compreender é que se a pessoa é estúpida, ela é estúpida com ela mesma. Se a pessoa de fato é arrogante, ela é arrogante porque ela não tem segurança e confiança nela mesma. É aquilo que eu falei na pergunta sobre o ego. É o ego agindo. É a pessoa extremamente segura e confiante, mas que precisa demonstrar que é alguma coisa que na verdade nem ela acredita. Entendeu? Então ela trabalha diante de uma forma de segurança. Ela acha que sabe tudo porque ela precisa demonstrar aquilo. Porque no fundo ela sabe que não sabe porcaria nenhuma. Então ela vai trabalhar diante dessa ótica do personagem, para não correr o risco de tu descobrir ela. Porque é o famoso criminoso. O criminoso é aquele que comete o crime, ele sempre está tentando enganar para não ser descoberto. É assim que as pessoas funcionam. É aquilo que eu falo. É uma das máximas das pessoas. Todo mundo tem um fator mau caráter. Né? E não é um mau caratismo de ser ruim. Mau caráter porque nós não temos um bom caráter. E nós sempre estamos tentando esconder esse nosso fator de viés de ser menos do que a gente acredita. E as pessoas começam a agir assim, criando personagens de algo que não existe. Então aquilo que é extremado na pessoa, aquilo que é exagerado, meu amigo, tenha certeza. Totalmente inverso. Então assim, eu não entendo porque às vezes as pessoas se preocupam tanto com pessoas agressivas, com pessoas que são dessa forma, que agem sabendo tudo, que são arrogantes. Porque no fundo, aquela pessoa, ela externa daquela forma porque ela precisa acreditar naquilo. Porque no fundo ela não acredita. Então elas precisam que as pessoas acreditem por ela, para que digam que elas são, para ela poder acreditar. Então, meu amigo, na verdade aquela pessoa nada mais é do que uma pessoa digna de pena. Porque pena não deveria se ter de ninguém, mas de
Na verdade, o termo correto, me expressei errado, não deve se ter pena, mas é digno de tolerância e compreensão e compaixão. Porque ela é um doente. Porque se ela é arrogante, no fundo, no mundo dela é extremamente seguro e totalmente depreciativo entre si. Aquela pessoa que esnoba, se acha que sabe tudo, ela sem sombra de dúvida, ela faz isso porque ela não acredita nisso. Então ela precisa externar para que os outros acreditem, para que ela possa acreditar através dos outros que ela é alguma coisa. Então é outra pessoa extremamente fracassada. E as pessoas agem assim, porque elas precisam se proteger, porque elas precisam fugir dos seus crimes, porque elas têm que esconder a sua realidade, porque elas são arrogantes, porque elas não buscam o processo correto. Porque elas entendem que se forem descobertas, elas serão mortas. E morrendo, se perde. Mas hoje em dia a gente fica correndo atrás de emocional. Na verdade, mortes verdadeiras não existem quase diante desse nosso cenário emocional. Né? Nosso ego basicamente está lutando e brigando por discussões de morte emocional, sentimental. Então, assim, dona Lucimar, o que provavelmente ocorre, ele é o tradicional que ocorre com todo mundo. Ele sempre se acha melhor, como tu disse ali, sempre se achando que sabe tudo, mas na verdade cometendo 300 atitudes equivocadas, é isso. Na verdade, no mundo íntimo dele, ele se considera um rato, um lixo. Ele se sente um criminoso e aí ele precisa, diante de um personagem, criar uma estrutura que ele não é e que nem ele acredita. E que ele precisa acreditar. E acreditando, ele acha que isso ocorra quando as pessoas acham que ele é daquela forma. Porque ele é uma porcaria. Sendo uma porcaria, a opinião dele não tem valor. O que tem opinião é a opinião dos outros, né? Então, ele tem que ouvir isso das pessoas. Ele precisa que as pessoas confiram que ele é. Na verdade, ele precisa exaltar algo que ele nem acredita. Porque é aquilo que eu digo, se você é, você não precisa provar nada. Se você sabe que é, não precisa de tudo isso. Então entenda, todo mundo que exagera em coisas é porque elas não confiam naquilo. A pessoa extremamente feliz, que está sempre rindo, que precisa rir, cara, no fundo, ela sempre acha que ela é um infeliz. Aquela pessoa que é alegre demais, que é aquela coisa que entra e sai rindo e gritando para todo mundo, cara, ela tá chamando atenção. Por que ela precisa chamar atenção? Porque ela não acredita que ela é aquilo. Porque ela mesmo não sabe que é feliz. Então ela precisa provar que é feliz para os outros. E ela precisa da aprovação dos outros para que realmente ela valide que ela é feliz. Mas na fundo ela sabe que não é feliz. Então parem de se preocupar muito com o que os outros fazem. Principalmente essas coisas. Porque na verdade, no mundo interior delas, elas não são nada daquilo. Ok? Mas claro, para finalizar, vou fazer um contraponto. Há uma diferença. Tem pessoas que a consideram as outras arrogantes por simplesmente elas serem confiantes. E aí, às vezes, é uma questão de melindre pessoal. Né? Tem pessoas que não admitem estar erradas e não admitem que a pessoa seja confiante. Então, ela prefere achar aquela pessoa de arrogante do que admitir que ela está errada. Esse é outro ponto de vista que tem também ser levado. Mas creio que não seja o teu caso. Né? Aí realmente a diferença ali é que no mundo emocional dele, ele é uma pessoa extremamente, provavelmente, não estou falando com afirmação, não conheço o caso na sua prática, mas a gente está falando aí diante de um perfil, em perfil eu estou trazendo a ótica que seja útil para todo mundo, para que isso possa ser bem trabalhado. Então eu estou trabalhando um perfil geral, não específico do teu ex-marido, só para deixar bem claro. Estou trabalhando diante de uma ótica geral, que geralmente denota pessoas que têm uma postura muito rígida de exposição. E principalmente nessas óticas, de pessoas que acham que sabem tudo, pessoas que acham que são agressivas demais, né? Pessoas que mostram uma felicidade demais, que riem demais, falam demais. Elas fazem isso porque elas, no mundo emocional delas, no íntimo, elas se sentem um lixo. Elas se sentindo um lixo, elas não têm confiança nelas. E não tendo confiança nelas, elas precisam externar algo que não são. Porque elas precisam que, na verdade, as pessoas acreditem que elas são algo que não são. É complexo. Mas a lógica é essa. Tudo que você externa demais, tudo que você precisa provar, é porque você não acredita que tem.
Essa é a grande questão. Isso é um tema que eu vou discutir em algum dos vídeos, já antecipando, que é: o grande dia será o dia que você não precisará provar nada a ninguém e para você mesmo. É a pergunta que fecha. Provavelmente pode ser o tema da próxima quarta ou da sexta. Vamos refletir. Mas o resumo é isso. Essa questão é: o dia que você é essencialmente completo, é o dia que você não vai precisar ter essas atitudes. Então, o que eu quero dizer é: não precisa provar nada, porque você sabe o que é. As pessoas que agem em extrema atitude, principalmente negativa, né, elas precisam suprir algo que elas não acreditam. Então essas pessoas, não se preocupem, não se estressem com essas pessoas que são extremamente agressivas, que são extremamente tóxicas, que precisam toda hora ficar se aparecendo, se mostrando, seja socialmente, seja pelos meios sociais, pessoais, pelas redes sociais. Cara, essa pessoa é extremamente carente, essa pessoa não acredita no potencial dela. Porque ela precisa se expor, porque ela precisa que alguém acredite nela, porque ela não acredita nela. Resumindo, é isso. E isso não serve só para ela, mas para todo mundo. É assim que eu me despeço. Um vídeo longo, com muitas perguntas. Espero que tenham gostado. Espero que aqueles que perguntaram saiam satisfeitos. Espero que quem assistiu tenha gostado dessa dinâmica diferente, com muito conteúdo, muita coisa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se gostou dessa sistemática, se querem que continue. Se tem mais perguntas, já deixem, porque é aquilo que eu refiro. Esse quadro, esse grupo, tem a finalidade única e exclusiva de agregar algo para vocês. Então a opinião de vocês é importante. Pergunta, não tenho vergonha. Precisamos conversar, precisamos dialogar. Até quarta ou até sexta. Ótimo final de semana. Beijo a todos. Aguardo vocês nos próximos vídeos.